Meu nome é professor Michaku. Sou professor de Física Teórica na Universidade da cidade de Nova York. E eu sou especialista em algo chamado teoria das cordas. E hoje preciso lhes contar a verdade mais fundamental sobre a humanidade. Um lugar no universo. Algo que contradiz todas as histórias de ficção científica. Você já leu todas as fantasias de colonização espacial que você já entretido. Os seres humanos não podem viver em outro planeta. Nem em Marte, nem nas luas de Júpiter, não de exoplanetas orbitando estrelas distantes, não com a tecnologia atual, não com a tecnologia futura. Nunca! Estamos biologicamente ligados à Terra de maneiras que vão muito além disso. A maioria das pessoas percebe isso. Nós não apenas evoluímos na Terra. Nós evoluímos para a Terra. Nossos corpos, nossas células, nosso DNA, todos os sistemas que nos mantêm vivos são primorosamente perfeitos. Sintonizado com as condições específicas deste planeta. E essas condições não existem em qualquer outro lugar que possamos alcançar. Estamos presos na Terra não por falta de foguetes ou vontade política, mas pela própria biologia. Veja bem, quando as pessoas imaginam ao viverem em outros planetas, eles pensam em requisitos óbvios como ar respirável e água potável, temperaturas confortáveis, proteção contra a radiação. Eles acham que se resolvermos esses desafios de engenharia relacionados a habitats e sistemas de suporte à vida, poderemos viver em qualquer lugar. Mas isso é um profundo mal-entendido sobre o que significa ser humano. Não somos máquinas que podem operar em qualquer ambiente com o equipamento certo. Somos organismos biológicos moldados por 4 bilhões de anos de evolução no ambiente específico da Terra. Nossos corpos funcionam da maneira que funcionam porque a Terra tem uma única gravidade, dia de 24 horas, um campo magnético, uma atmosfera com composição específica e pressão, faixas de temperatura dentro de bandas estreitas, um ambiente de radiação específico, espectro de luz específico. Do nosso Sol, variações sazonais, ciclos de luz e escuridão. Todos esses fatores influenciaram a forma como a vida evoluiu na Terra, como nossos corpos se desenvolveram, como nossas células. Função: remova qualquer um desses fatores ou altere-os significativamente e a biologia humana entra em colapso. Não gradualmente ao longo do tempo. Gerações, mas imediatamente em questão de dias ou semanas. Deixe-me começar com o problema mais óbvio, a gravidade. A Terra tem uma gravidade 9, 8m/s superscript 2. Cada célula do seu corpo, cada órgão, cada sistema evoluíram sob essa força constante. Seu esqueleto se desenvolveu para suportar o peso do seu corpo contra a gravidade da Terra. Os músculos são dimensionados para mover sua massa na força da gravidade terrestre. Seu sistema cardiovascular bombeia sangue contra a gravidade para mantenha seu cérebro abastecido de oxigênio. Seu ouvido interno mantém o equilíbrio usando sensores de gravidade. Seu sistema digestivo depende da gravidade para movimentar os alimentos. Seus intestinos. Seu sistema imunológico funciona corretamente em parte por causa de como a gravidade afeta a distribuição de fluidos no seu corpo. Agora, o que acontece quando você remover a gravidade ou reduzi-la significativamente em poucas horas? Os fluidos se deslocam em direção a sua cabeça incha porque não há gravidade puxando o ar para baixo. Seu rosto incha, seus seios nasais se enchem. Você sente uma sensação constante de pressão. Congestio. Em poucos dias, seu corpo começa a perder massa óssea. Cerca de 1 a 2% de densidade óssea por mês em gravidade zero. Após 6 meses no espaço, os astronautas perdem 10% ou mais de sua densidade óssea. Massa óssea, equivalente à que uma mulher na pós-menopausa pode perder em anos de osteoporose. E essa perda óssea não para. Ela continua enquanto você estiver em microgravidade. Depois de 1 ano, você terá perdido de 15 a 20%. Depois de 2 anos, talvez 30%. Com o tempo, seus ossos ficam muito frágeis. Elas podem fraturar sob mínima pressão. E não são apenas os ossos. Os músculos também atrofiam em ritmo semelhante. Sem a gravidade para contrabalançar, os músculos enfraquecem rapidamente.
Os astronautas na ISS se exercitam 2 horas por dia, todos os dias, com equipamentos de resistência especificamente projetados para simular o trabalho contra gravidade. E apesar desse regime intensivo de exercícios, eles ainda perdem 20% ou há uma maior perda de massa muscular ao longo de 6 meses. O coração, que é um músculo, também enfraquece. Em microgravidade, o motor não precisa bombear com tanta força, tornando-se menos eficiente. Astronautas retornando de. Pessoas com intolerância ortostática podem sentir tonturas e desmaiar ao se levantarem, porque seus sistemas cardiovasculares não conseguem mais bombear sangue contra a gravidade da Terra. Problemas de visão se desenvolvem à medida que a pressão do fluido no crânio aumenta, deformando o globo ocular, às vezes causando alterações permanentes na visão. O sistema imunológico fica disfuncional, tornando os astronautas mais suscetível a infecções. Os padrões de sono se deterioram sem o ciclo regular de luz e luminosidade e os sinais da gravidade. RENs. Os cálculos renais se formam com mais frequência devido ao cálcio liberado pela dissolução dos ossos. A lista continua. Todos os sistemas do corpo são afetados pela ausência de gravidade. Agora, Marte tem gravidade, cerca de 38% da superfície da Terra. Isso é suficiente para evitar esses problemas? Não sabemos. Nunca testamos. Temos dados sobre gravidade zero da ISS e dados sobre gravidade igual à da Terra, mas nada entre. É perfeitamente possível que uma gravidade de 0,3 seja suficiente para manter massa óssea e muscular para manter o sistema cardiovascular funcionando, prevenindo alterações de fluidos e problemas imunológicos. Dysfuncal. Mas também é possível. Não é suficiente. E as pessoas que vivessem em Marte ainda experimentariam disfunção progressiva. Deterioração, apenas mais lentamente do que em gravidade zero. Não saberemos até que tentar de verdade. O que significa que os primeiros colonizadores de Marte seriam cobaias, testando se o corpo humano pode sobreviver a longo prazo em gravidade 0,38. Isso é uma aposta enorme com vidas humanas. E mesmo que a gravidade de 0,38 seja apenas suficiente para adultos que se desenvolveram na Terra, mas e as crianças nascidas em Marte? Elas cresceriam em baixa gravidade. Os ossos se desenvolveriam sob menos estresse mecânico. Seus músculos se desenvolveriam para uma gravidade diferente. Ambiente. Seus sistemas cardiovasculares se adaptariam para bombear sangue em menor gravidade. Quando eles fossem adultos, seriam capazes de lidar com a gravidade da Terra? Quase certamente não. Eles seriam fisiologicamente adaptados à gravidade terrestre. Marte. Incapazes de visitar a Terra sem que seus ossos se quebrem e seus corações se partam, falhando sob o peso esmagador de uma gravidade completa. Então, mesmo que pudéssemos estabelecer colônias em Marte, mesmo que adultos poderiam sobreviver lá, mas crianças nascidas ficariam presas. Elas jamais poderiam sair. Seriam marcianas, não humanos. Um ramo separado da espécie adaptado a diferentes condições e incapazes de retornar ao mundo ancestral. Isso é ético. Criar humanos. Quem são os prisioneiros do planeta em que nasceram? Acho que não. Mas a situação piora porque a gravidade é apenas começando os problemas. Deixe-me falar sobre o ciclo claro-escuro. Algo tão básico que nem pensamos nisso. A Terra gira uma vez a cada 24 horas. Isso nos dá aproximadamente 12 horas de luz do dia e 12 horas de escuridão, variando conforme a estação do ano e a latitude. Todo o organismo a Terra evolui com esse ciclo. Nossos ritmos circadianos, os relógios biológicos internos que regulam o sono, a produção hormonal, a temperatura corporal e o metabolismo são regulados por ciclos de 24 horas. Quando você interrompe esses ritmos por meio de trabalho em turnos, jet lag ou por ficar acordado o tempo todo, à noite, você se sente péssimo. Seu desempenho cognitivo diminui. Seu humor piora. Seu sistema imunológico fica comprometido. Enfraquece. Com o tempo, a disrupção crônica do ritmo circadiano leva a sérios problemas de saúde. Problemas incluindo doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, câncer, doença mental,
Agora, Marte tem um dia de 24,5 horas, muito próximo ao da Terra. Isso é uma das vantagens de Marte e o motivo pelo qual é considerado o planeta mais parecido com a Terra. Mas a Lua tem um ciclo diurno de 29,5 horas. Dias terrestres. Isso significa aproximadamente 2 semanas de luz solar contínua seguidas de 2 semanas de escuridão. Semanas de escuridão contínua. Como a biologia humana lidaria com isso? Nós não lidamos. Sabemos disso porque nunca testamos. Mas estudos com pessoas que vivem em latitudes extremas durante o verão e o inverno polares. Quando o Sol não se põe ou não nasce por períodos prolongados, observa-se uma incidência significativa. Problemas. Os índices de depressão disparam. Distúrbios do sono são comuns. Função cognitiva. Declínios e isso na Terra com todos os outros fatores ambientais familiares. Na Lua. Como estresses adicionais de baixa gravidade, radiação e ambiente artificial. O ciclo de 29,5 dias provavelmente causaria graves problemas fisiológicos e psicológicos. Problemas. Você poderia usar iluminação artificial para simular um ciclo de 24 horas? Claro. Mas aí você estaria vivendo inteiramente em ambientes artificiais sem qualquer conexão com o mundo natural exterior. Você está em um bunker sem janelas com iluminação LED. Luzes programadas para acender e apagar. Isso não é viver em outro planeta. Isso é viver em uma prisão que acontece. Estar localizado na Lua. Deixe-me falar sobre algo ainda mais fundamental. Pressão e composição atmosféricas. A atmosfera da Terra ao nível do mar tem uma pressão de cerca de 101 kPa ou 14,7 libras por polegada quadrada. Nossos corpos evoluem para funcionar sob essa pressão. Nossos pulmões são projetados para extrair oxigênio do ar sob essa pressão. Nossa composição sanguínea está equilibrada para essa pressão. Nossos tecidos possuem características específicas de troca gasosa ajustadas a essa pressão. Agora, o espaço é essencialmente um vácuo, zero pressão. Marte tem uma atmosfera, mas a pressão é inferior a 1% da pressão da Terra. Essencialmente vácuo biológico. Podros. Se você for exposto a condições próximas ao vácuo sem um traje espacial, os gases dissolvidos em seu sangue e os fluidos corporais saem da solução formando bolhas. Isso é chamado de eilismo. A água em sua língua e em seus pulmões começa a ferver a temperatura corporal. Você perde a consciência. Em 15 segundos por falta de oxigênio, você morreria. Após cerca de 90 segundos, você também morreria. Por asfixia e insuficiência circulatória. Portanto, você absolutamente não pode ser exposto à atmosfera marciana, mesmo que por segundos. Você precisa de um traje espacial ou habitat pressurizado em todos os momentos. Mas manter a pressão adequada nos habitats é um desafio. É preciso vedar tudo perfeitamente. Qualquer vazamento, qualquer falha estrutural e queda de pressão. Catastrophicamente. E os humanos não estão adaptados para viver em ambientes artificialmente pressurizados por longos períodos. Periodos. O ar nos habitats seria reciclado com uma composição diferente de ar terrestre. Mesmo pequenas variações nas proporções de oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. Afeta a fisiologia. O excesso de cor também causa dores de cabeça, fadiga e comprometimento do funcionamento do organismo. Cognição. Pouco oxigênio causa hipóxia. Níveis de umidade inadequados causam problemas respiratórios. E você precisa manter essas condições precisas. Continuamente, para sempre, sem erros. Uma falha no sistema, um vaso de pressão. Se houver uma violação, todos morrem em minutos. Isso não é uma situação de vida estável a longo prazo. Isso depende de tecnologia para prevenir mortes instantâneas a cada instante de cada dia. Na Terra, se sua casa fica sem energia, você sofre um transtorno. Em Marte, se a pressão em seu habitat diminuir, você morre imediatamente. Essa diferença fundamental significa que viver em Marte é qualitativamente diferente de viver em qualquer lugar da Terra, incluindo Antártica, Saara ou o fundo do oceano. Esses ambientes terrestres são desafiadores, mas não matam instantaneamente se o equipamento falhar. Agora,
Deixe-me falar sobre radiação porque isso talvez seja a barreira mais intransponível para a vida em outros planetas. A Terra. O campo magnético e a atmosfera nos protegem da radiação cósmica e do vento solar. Os raios cósmicos são partículas de alta energia, principalmente prótons, provenientes de explosões. Estrelas por toda a galáxia. Elas estão constantemente bombardeando o sistema solar. O campo magnético da Terra desvia a maior parte delas. A atmosfera absorve o restante. Ao nível do mar, na Terra, você recebe cerca de 3 milisieverts de radiação por ano, provenientes de rayos cósmicos. Isso é seguro, quase indetectável e causa danos insignificantes à saúde. Efeitos. Mas em Marte, que não tem campo magnético e possui apenas uma atmosfera tênue, a radiação na superfície é de cerca de 200 vezes maior. Você receberia cerca de 600 milisieverts por ano só com isso. Radiação cósmica, além da radiação adicional proveniente de eventos de partículas solares. A situação na Lua é ainda pior. Ela não possui atmosfera. Tudo. Exposição à radiação ainda maior ao longo da vida. Essa radiação dramaticamente aumenta o risco de câncer, mas, de forma ainda mais insidiosa, causa danos cerebrais. Os raios cósmicos que atravessam o cérebro danificam os neurônios, causando comprometimento cognitivo, problemas de memória e alterações de humor. Mudanças, ansiedade, depressão. Estudos sobre Camundongo exposto à radiação cósmica simulada apresentam comprometimento cognitivo persistente. déficits que não se recuperam. Portanto, pessoas vivendo em Marte ou na Lua sofrem danos cerebrais progressivos ao longo do tempo, tornando-se menos inteligentes, menos Emocionalmente estável, menos capaz de pensamento complexo. Essa não é uma base viável para a civilização. Você não pode. Como construir uma sociedade sustentável se todos estão lentamente sofrendo de comprometimento cognitivo devido à exposição à radiação? Agora, você pode. Escudo contra a radiação usando massa. Vários metros de água ou regalito. Acima do seu habitat, a maioria dos raios cósmicos seria bloqueada. Mas isso significa viver no subsolo, em túneis ou cavernas. Nunca. Ver o céu, nunca ter contato com ambientes naturais e ainda assim se expor à radiação sempre que você vai a algum lugar. Ao ar livre, em um traje espacial, porque os trajes espaciais oferecem proteção mínima. Então a vida. Em Marte ou na Lua, significa ou aceitar a exposição à radiação que causa danos cerebrais ou viver lá permanentemente. Subterrâneos em bunkers com iluminação artificial. Nenhuma das opções é compatível com seres humanos. Saúde psicológica. Nós evoluímos em ambientes externos com horizontes iluminados pelo sol, céu e paisagens naturais. Confinar seres humanos permanentemente em ambientes fechados ou subterrâneos causa graves problemas psicológicos. Problemas. Mesmo na Terra, onde tudo mais é normal, em Marte, com todos os estresse adicional e efeitos psicológicos seriam catastróficos. Deixe-me falar sobre algo que ninguém discute. O espectro de luz. O Sol da Terra é uma estrela do tipo G que emite luz em todo o espectro. Espectro visível com pico de emissão na faixa do verde-amarelo. Vida na Terra. Evoluíram sob esse espectro de luz específico. Nossos olhos são adaptados para enxergar esses comprimentos de onda. Plantas. A fotossíntese é realizada utilizando esse espectro. Nossos ritmos circadianos são regulados pela luz azul nesse espectro. Nossa pele produz vitamina D em resposta à radiação UVB do domingo. Agora, se você fosse a um planeta orbitando uma estrela diferente, o espectro de luz seria diferente. Estrelas anãs vermelhas, que são as estrelas mais comuns da galáxia e que provavelmente possuem planetas habitáveis, emitem principalmente luz vermelha e infravermelha. Comprimentos de onda. Planetas ao redor de anãs vermelhas teriam uma iluminação muito diferente da Terra, mais fraca, mais avermelhada, com diferentes comprimentos de onda ultravioleta. Características. Os olhos humanos se adaptariam? As plantas cresceriam. Nossos corpos. Produzimos vitamina D? Não sabemos. Porque evoluímos especificamente para o espectro solar. Estamos sintonizados com o tipo G. Luz das estrelas. Viver sob um espectro diferente pode causar problemas que não podemos prever. Mas mesmo em Marte, em nosso próprio
No sistema solar, a luz solar é mais fraca. Marte recebe apenas 43% da luz solar. Terra. Sim, tudo ficaria mais escuro, como no crepúsculo, mesmo ao meio-dia. Isso afeta. O crescimento das plantas afeta o humor e os ritmos circadianos. E durante tempestades de poeira, que podem durar meses se o planeta inteiro fosse coberto, a luz solar seria bloqueada quase completamente. Você viveria em quase total escuridão por meses. Inteiramente dependente de iluminação artificial. Os efeitos psicológicos. Seria grave. O transtorno afetivo sazonal afeta milhões de pessoas em Terra, que recebe menos luz solar no inverno. Imagine viver em um estado perpétuo de escuridão. O crepúsculo de inverno é pontuado por meses de escuridão quase total a cada poucos anos. Depressão e doenças mentais seriam epidemia. Portanto, o ambiente luminoso em Marte é fundamentalmente incompatível com a saúde psicológica humana. Precisamos. A luz solar intensa e de amplo espectro da Terra. Nós evoluímos para ela. Não podemos prosperar nela. Sem isso. Agora, deixe-me falar sobre algo ainda mais profundo. Ambiente microbiano. Seu corpo contém trilhões de micro-organismos. Bactérias, fungos, vírus. Esse microbioma é essencial para a saúde. Intestino. As bactérias ajudam na digestão dos alimentos, sintetizam vitaminas e fortalecem o sistema imunológico. Pele. As bactérias protegem contra patógenos. O microbioma é tão importante que sua perturbação causa sérios problemas de saúde. Problemas que variam desde questões digestivas a distúrbios imunológicos e doenças mentais. Seu microbioma se desenvolveu ao longo da sua vida por meio da exposição ao ambiente da Terra, às bactérias do solo, bactérias de outras pessoas, para a sopa microbiana geral que existe na Terra. Em outro planeta, não há micróbios da Terra. Marte é estéril, pelo que sabemos, ou se lá existem micróbios. Eles são alienígenas e completamente diferentes da vida na Terra. Então, colonos em Marte levariam consigo seus microbiomas terrestres, mas esses microbiomas mudariam. No ambiente isolado de um habitat em Marte, sem a entrada de novos micróbios. Em um ambiente com diversidade limitada, com exposição apenas a alguns outros colonizadores, o microbioma Tornarem-se empobrecidos. Sabemos disso por estudos de populações humanas isoladas, que a diversidade do microbioma diminui no isolamento e a diversidade diminui. Correlaciona-se com problemas de saúde. Portanto, os colonizadores marcianos provavelmente experimentariam uma progressão do microbioma. Deterioração que leva a problemas digestivos, disfunção imunológica, aumento. Suscetibilidade a doenças. Crianças nascidas em Marte teriam microbiomas ainda mais empobrecidos, nunca foram expostos à diversidade microbiana da Terra. Seus sistemas imunológicos podem não se desenvolver adequadamente. Eles podem ser mais propensos a alergias, doenças autoimunes e infecções. Dependemos da Terra. Ambiente microbiano para a saúde de maneiras que estamos apenas começando a entender, separando os humanos desse ambiente. Uma solução permanente teria consequências que não podemos prever completamente, mas que provavelmente seriam graves. Portanto, mesmo que resolvêssemos todos os problemas, os outros problemas persistiriam mesmo se tivéssemos habitats perfeitos com gravidade, pressão, luz e radiação adequadas. Mesmo com proteção, ainda enfrentaríamos a deterioração biológica por vivermos em um ambiente microbiologicamente pobre. Gostaria de falar sobre gravidez e desenvolvimento, pois este é realmente o último obstáculo para a habitação permanente. Será que os humanos conseguem se reproduzir com sucesso em outros planetas? Não sabemos. Nunca tentamos. Mamíferos já se reproduziram em outros planetas. A ISS. Camundongos acasalaram com sucesso e tiveram descendentes em microgravidade, mas a prole apresentou anormalidades de desenvolvimento. E isso em microgravidade por um período relativamente curto. Periodos. E quanto à gravidez na gravidade de Marte? E quanto ao desenvolvimento infantil em baixa gravidade, atmosfera rarefeita atrás da blindagem contra radiação, ar reciclado? Luz artificial? Não temos dados. O feto humano se desenvolve ao longo de 9 meses em condições muito específicas. Uma delas é a gravidade.
níveis hormonais específicos, estímulos sensoriais específicos do ambiente materno. O desenvolvimento é primoroso. Sensível a fatores ambientais, drogas, produtos químicos, radiação, estresse, tudo. Pode causar problemas de desenvolvimento. Portanto, é praticamente certo que a gravidez e o desenvolvimento fetal em Marte seria diferente do da Terra. Mas não sabemos como, ou se as diferenças seriam suportáveis. Os fetos se desenvolveriam normalmente em gravidade 0,38? Os esqueletos se formariam corretamente? Os órgãos se desenvolveriam corretamente? Os cérebros se conectariam corretamente sem a Terra? Sinais ambientais normais? Não podemos responder a essas perguntas sem realmente tentar. O que significa que o primeiro gravidezes em Marte seriam experimentos descontrolados em fetos humanos com resultados desconhecidos. Isso é eticamente horrível. Mas mesmo que os fetos pudessem se desenvolver até o final da gestação, e quanto ao desenvolvimento infantil? E às crianças? Os nascidos em Marte cresceriam em baixa gravidade. Seus ossos e músculos se desenvolveriam de acordo com as condições marcianas. Seus cérebros seriam conectados com base em estímulos sensoriais marcianos. Seus sistemas imunológicos seriam treinados em um conjunto limitado de estímulos. Micróbios. Quando chegassem à idade adulta, seriam da mesma espécie que os humanos da Terra? Provavelmente não. Faz todo sentido biológico. Eles estariam adaptados a Marte, incapazes de sobreviver em outro lugar. Na Terra, um novo ramo da humanidade divergiu da linhagem original, e eles ficariam presos lá por causa de seus corpos. Não conseguiram lidar com a transição para as condições da Terra. Portanto, criar uma colônia permanente em Marte significa criar uma nova espécie humana. Subspecies confinadas a Marte. Isso não é o mesmo que humanos vivendo em múltiplos mundos. Isso é especiação, a divisão de uma espécie em duas populações que não podem mais se reproduzir entre si ou compartilhar ambientes. Na segunda parte, voo, analisamos planetas específicos e mostramos por que cada um deles falha no teste de habitabilidade humana. Marte, a Lua, as luas de Júpiter e Saturno, exoplanetas ao redor de outras estrelas, cada um deles tem condições fundamentalmente incompatíveis com a biologia humana. Vou mostrar-lhe por que os candidatos populares à colonização todas são armadilhas biológicas mortais. E vou explicar por que isso não é apenas uma questão de tecnologia, problema, mas sim uma incompatibilidade fundamental entre a biologia humana e todos os outros. Não existe nenhum outro ambiente no universo além da Terra. Porque não apenas preferimos a Terra, como somos literalmente incapazes de viver em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Estamos presos aqui por 4 bilhões de anos de evolução que nos moldaram para essas condições específicas e somente para essas condições. Então estabeleceu-se que a biologia humana está perfeitamente adaptada às especificidades da Terra. Condições e que a remoção ou alteração de qualquer uma dessas condições causa impacto imediato. Colapso fisiológico. Agora, deixe-me apresentar os destinos reais. As pessoas propõem a colonização e mostram exatamente por que cada uma delas é biologicamente adequada. Armadillo mortal. Porque as condições específicas de cada mundo são incompatíveis com a sobrevivência humana de maneiras que nenhuma tecnologia consegue superar. Porque quando você examina os detalhes, quando analisa o que cada planeta ou lua realmente oferece em comparação com o que a biologia humana oferece. Se você perceber que a lacuna é intransponível, verá que não evoluímos na Terra por acaso. Evoluímos para ser a Terra. Organismos. E os organismos da Terra não conseguem sobreviver em outros lugares. Vamos começar por Marte. Porque é o alvo mais popular para a colonização e aquele que as pessoas consideram mais viável. Marte tem várias vantagens que a fazem parecer semelhante à Terra. Tem um dia de 24,5 horas, muito próximo ao da Terra. Ritmos circadianos cobrindo todo o planeta, bloqueando o Sol, fazendo energia solar inútil. A poeira entra nas vedações, nas juntas, nos componentes eletrônicos. É levemente tóxico devido aos percloratos, substâncias químicas que interferem na função da tireoide em humanos. Inalar mesmo pequenas quantidades pode ser perigoso. A quantidade de substâncias tóxicas causa problemas de saúde.
Portanto, cada vez que você sai e retorna ao seu habitat, está trazendo substâncias tóxicas para dentro de casa. Poeira que contamina seu espaço de convivência. Com o tempo, a exposição se acumula, potencialmente causando problemas crônicos de saúde. Agora, deixe-me falar sobre a radiação em Marte, porque isso é realmente preocupante. O assassino. Marte não tem campo magnético. O campo magnético da Terra é gerado por nosso núcleo de ferro fundido. O núcleo de Marte está morto, sólido, não gera mais energia. Campo magnético. Sem proteção magnética, raios solares, eólicos e cósmicos bombardeiam a superfície diretamente. A fina camada de Marte. A atmosfera terrestre oferece alguma proteção, mas nada comparável à densa atmosfera da Terra. O resultado é que a radiação da superfície sobre Marte é cerca de 200 vezes mais alto que a Terra. Se você vivesse em Marte, na superfície de um habitat com blindagem mínima, você receberia cerca de 600 milisieverts de radiação por ano. Raios cósmicos sozinhos, mais doses adicionais de eventos de partículas solares. O limite de radiação para trabalhadores expostos à radiação em a Terra recebe 50 milisieverts por ano. Os astronautas na ISS recebem cerca de 50 até 200 milisieverts por ano, dependendo da atividade solar. Mas 600 milisieverts por ano após ano, continuamente, certamente causará sérios problemas de saúde. Problemas. O risco de câncer aumenta drasticamente. Mas o maior problema imediato é o dano cerebral causado por íons pesados. Raios cósmicos. Essas partículas de alta energia atravessam o crânio e o cérebro, destruindo neurônios e causando danos oxidativos. Estudos em animais mostram que a exposição aos raios cósmicos causa comprometimento cognitivo, déficit de memória, ansiedade e depressão persistentes. Muito tempo depois da exposição, os danos se acumulam com o tempo e não cicatrizam, porque os neurônios adultos não se regeneram de forma eficaz. Portanto, pessoas vivendo em Marte experimentariam declínio cognitivo progressivo. Declínio. Depois de 5 anos em Marte, você seria visivelmente menos inteligente, menos emocionalmente estável, menos capaz do que quando você chegou. Após 10 anos, os efeitos seriam graves. Após 20 anos, você poderia apresentar comprometimento cognitivo. O ponto é a incapacidade de desempenhar funções complexas. Essa não é uma base viável para a civilização. Você não pode construir e manter uma sociedade tecnológica se todos estão sofrendo danos cerebrais progressivos devido à exposição à radiação. Agora, você pode se proteger da radiação vivendo no subsolo ou empilhando várias camadas de terra, metros de solo marciano sobre seu habitat, mas isso significa viver toda a sua vida em ambientes artificiais, em túneis e cavernas, sem nunca ver o céu, exceto através de periscópio ou vídeo. Tila. Você sairia ocasionalmente com trajes espaciais, mas seu tempo fora seria ser limitado porque mesmo os trajes espaciais oferecem apenas proteção mínima contra a radiação. Portanto, a vida em Marte significa ser confinado no subsolo em bunkers com iluminação artificial por toda sua existência. Nunca Vivenciando ambientes naturais. Nunca vendo um horizonte ou céu aberto, exceto brevemente durante perigosas incursões na superfície. Isso não é viver em outro planeta. Isso é viver em um subterrâneo. Prisão que por acaso está localizada em Marte. Agora, vamos falar sobre os efeitos biológicos de se viver em Marte. Além da radiação, a baixa gravidade, 38% da Terra, cria os problemas que discutimos anteriormente. Mas deixe-me ser mais específico sobre Marte. Não sabemos se uma gravidade de 0,38 é suficiente para manter os ossos E massa muscular. Estudos mostram que mesmo pequenas reduções na carga mecânica causam perda óssea. Pacientes acamados perdem massa óssea rapidamente, mesmo em repouso absoluto. Gravidade, porque não estão sobrecarregando seus esqueletos. Pessoas em cadeiras de rodas têm ossos mais fracos nas pernas. Então, não é apenas a gravidade zero que causa problemas. É qualquer redução significativa sob carga mecânica. A gravidade de Marte, de 0,38, afeta seu esqueleto e músculos.
experimentam apenas 38% do estresse mecânico para o qual evoluíram. Isso pode ser suficiente para impedir perda óssea catastrófica. Ou talvez não. Só saberemos quando alguém realmente vive em Marte por anos e medimos sua densidade óssea. Mas há bons motivos para pensar que não é suficiente. Nesse caso, os colonos marcianos sofreriam um enfraquecimento progressivo, semelhante aos astronautas em microgravidade, só que mais lento. Após 20 anos em Marte, seus ossos podem ser tão frágeis que uma pequena queda pode fraturar seu quadril. Seus músculos podem ficar tão atrofiado que você tenha dificuldade até mesmo para realizar tarefas físicas simples, e você jamais poderia retornar à Terra porque seu corpo. Você não conseguiria lidar com a gravidade aumentada. Você seria um marciano permanente, incapaz de sair. Crianças nascidas em Marte. Eles se desenvolveriam em uma gravidade de 0,38. Seus ossos e músculos se formariam de acordo com esse ambiente. Quando chegarem à idade adulta, estarão completamente adaptados a Marte e incapazes de sobreviver à gravidade da Terra. Seus corações não seriam fortes o suficiente. Seus ossos quebrariam sob o peso. Se fossem trazidos à Terra, ficariam acamados e inválidos. Assim, os humanos nascidos em Marte seriam uma população separada, fisiologicamente distinta dos humanos da Terra presos em Marte. Marte por sua própria biologia. Isso levanta questões éticas profundas. Será que é aceitável criar seres humanos que sejam prisioneiros do planeta em que nascem? Que jamais poderão visitar a Terra? Jamais? Será que eles experimentaram um mundo de onde seus ancestrais vieram? Acho que não. Mas a situação piora, porque Marte tem outros problemas que nós ainda não discutimos isso. O solo contém percloratos, substâncias químicas tóxicas. Para os humanos. Se você tentasse cultivar alimentos em solo marciano, mesmo depois de lavar ao processá-lo, os percloratos se acumulariam em suas plantações e o envenenariam com o tempo. Portanto, você precisa de um sistema completamente fechado. Sistemas agrícolas que utilizam hidroponia ou aeroponia com solo terrestre ou meios de cultivo artificiais. Nunca se utiliza o regalito marciano diretamente. Isso torna a produção de alimentos muito mais complexa e energia intensiva. A água em Marte existe como gelo misturado com solo nos polos subterrâneo em latitudes médias. A extração dessa água requer perfuração ou escavação em condições de congelamento. Aquecer o regalito para liberar a água e, em seguida, purificá-la, pois o gelo marciano é misturado com sais e percloratos e outros contaminantes. Este é um processo industrial que requer muita energia e infraestrutura. Você não pode. Basta derreter o gelo e beber. Você precisa de sistemas de purificação e esses sistemas precisam funcionar de forma confiável porque água contaminada pode causar doenças. Portanto, a água que cai do céu sobre a abundância de lagos e rios na Terra torna-se um recurso precioso em Marte, exigindo exploração industrial constante. Esforço para obter e purificar. A atmosfera em Marte é composta por 95% de carbono. Teoricamente, o dióxido de carbono poderia ser usado para produzir oxigênio por meio de eletrólise ou processamento químico. Mas isso requer equipamentos e conhecimentos especializados em energia. Sua vida depende de sistemas industriais. Trabalhando continuamente. Se a produção de oxigênio falhar, você sufoca. Se a purificação da água falhar, você morre de sede. Se a produção de alimentos falhar, você morre de fome. Na Terra, se os sistemas industriais falharem, a sociedade terá problemas. Mas as pessoas podem sobreviver adotando métodos mais simples. Cultive alimentos no seu quintal, colete água da chuva, respire o ar puro. Mas em Marte, não há plano B. Você depende completamente do funcionamento perfeito da tecnologia. Continuamente para sempre. Agora, deixe-me falar sobre a Lua, porque algumas pessoas pensam. Bases lunares podem ser mais fáceis de se construir do que em Marte, já que a Lua está muito mais perto. A Lua está a apenas 3 dias da Terra. A comunicação é essencialmente em tempo real e o resgate é essencial. As missões poderiam chegar rapidamente, se necessário. Portanto, a Lua tem vantagens logísticas sobre Marte. Mas, do ponto de vista biológico,
Em perspectiva, a Lua é pior que Marte em quase todos os aspectos. A Lua só tem. A gravidade da Terra é um sexto da gravidade da Terra, ainda menor que a de Marte, que é de 38%. Isso significa que a situação é ainda mais severa. Problemas como perda óssea, atrofia muscular e descondicionamento cardiovascular. A Lua não tem atmosfera alguma, é um vácuo absoluto, ainda pior que a tênue atmosfera de Marte. O ciclo diurno é de 29,5 horas. Dias terrestres, ou seja, 2 semanas de luz solar contínua seguidas de 2 semanas de escuridão contínua. Durante o dia lunar, as temperaturas da superfície atingem 127 graus Celsius. Durante a noite lunar, elas caem para menos 173 graus Celsius. Isso é uma temperatura de 300 graus Celsius. Oscillaceo. Seu habitat precisaria suportar esses extremos, mantendo condições internas confortáveis. A radiação na Lua é ainda pior do que em Marte porque não há atmosfera alguma para fornecer qualquer proteção. Raios cósmicos e radiação solar atingem a superfície com toda a força. Você precisa viver subterrâneo ou sob vários metros de régia lunar para proteção. A poeira na Lua é incrivelmente problemático. É extremamente fino e afiado porque foi formada por impactos de micrometeoritos e não por erosão. Possui carga eletrostática, por isso gruda. Para tudo. Durante o programa Apollo, os astronautas relataram que poeira lunar entrou em tudo, apesar de todos os seus esforços. Danifico trajes espaciais, entupiuvidecos. Viseiras riscadas, equipamentos contaminados. Para missões Apollo curtas, isso era irritante, mas administrável. Habitação permanente seria uma batalha constante. Cada vez que você sai e volta, traz consigo algo para dentro. Poeira. Essa poeira danifica os equipamentos, entra nos sistemas de filtragem de ar, possivelmente. A inalação da poeira causa problemas respiratórios. O controle da poeira exigiria procedimentos extensivos e múltiplos. Anticâmaras de descompressão, protocolos de limpeza, equipamentos especializados e mesmo assim, a contaminação seria constante. Viver na Lua significa lutar contra uma ameaça constante. Batalha contra a infiltração de poeira. O ciclo de luz de 29,5 dias cria adicional problemas. Os seres humanos evoluem para ciclos de 24 horas. Nossos ritmos circadianos são profundamente embutida. A ISS mantém um ciclo de 24 horas com iluminação artificial, mesmo. Embora orbite a Terra a cada 90 minutos, uma base lunar provavelmente faria o mesmo. Mantendo ciclos de 24 horas com iluminação artificial, enquanto o ambiente externo é completamente diferente. Ciclos. Mas isso significa que você está divorciado do ambiente natural, vivendo segundo um horário arbitrário, sem nenhuma conexão ao ciclo real de luz do dia lá fora. Você nunca veria o nascer ou o pôr do sol em intervalos normais. Você viveria em habitats subterrâneos com iluminação artificial ou fortemente protegida na superfície, sem luz natural, sem céu, sem horizonte. Os efeitos psicológicos seriam graves. Estudos com pessoas que vivem na Antártida durante o inverno polar, quando o sol. A falta de aumento durante meses mostra aumentos drásticos na depressão e no sono. Distúrbios, comprometimento cognitivo, e isso na Terra com todos os outros fatores ambientais familiares. Lua. Com o estresse adicional da baixa gravidade, perigo da radiação e isolamento absoluto, o psicológico. Os problemas seriam ainda piores. Portanto, a Lua, apesar de estar perto da Terra, na verdade, é um ambiente pior para a biologia humana do que Marte. A única vantagem é proximidade que facilita a logística e a comunicação, mas não altera o Incompatibilidade biológica fundamental. Agora, deixe-me falar sobre as luas de Júpiter e Saturno, porque algumas pessoas acredito que esses possam ser alvos de colonização. Europa, uma das luas de Júpiter, possui um oceano subterrâneo sob uma espessa crosta de gelo. Encélado, uma das luas de Saturno, também possui um oceano subterrâneo. Ambos são considerados locais potenciais para a existência de vida, o que as torna interessantes para exploração. Mas como locais para habitação humana, absolutamente não. Europa é. Encélado é um planeta minúsculo com gravidade muito baixa, cerca de 13% da gravidade da Terra.
Isso é ainda pior que a Lua. São incrivelmente frios. As temperaturas da superfície em Europa chegam a cerca de menos 170 graus Celsius. Menos 200 graus Celsius em Encélado. Eles estão nas profundezas dos poços gravitacionais de Júpiter e Saturno, o que significa que é necessário uma energia enorme para chegar até eles e para sair deles. O tempo de viagem da Terra é de anos, não meses. E, o mais importante, o ambiente de radiação é letal. Júpiter possui cinturões de radiação incrivelmente intensos. Europa orbita dentro desses cinturões. Recebe doses de radiação que matariam um ser humano sem proteção em horas ou dias. Você precisaria de metros de blindagem apenas para sobreviver na superfície. Viver lá a longo prazo seria biologicamente inviável. Impossível mesmo com blindagem, porque a radiação é muito intensa. Encélado está mais distante da radiação de Saturno. Cinturões, mas ainda recebe radiação significativa, e o frio e a distância tornam isso impraticável para humanos. Habitaceo. Esses mundos podem abrigar missões robóticas em busca de vida alienígena em seus oceanos subterrâneos. Mas os humanos não podem viver lá. As condições ambientais são extremas demais, mesmo em comparação com Marte e a Terra. Titã, a maior lua de Saturno, é às vezes mencionada como um possível local de colonização. Alvo porque possui uma atmosfera densa e lagos líquidos na superfície. Mas esses lagos são compostos de metano e etano líquidos, não de água. A pressão atmosférica é 50% maior que a da Terra. O que parece bom até você perceber que a atmosfera é composta de nitrogênio e metano, sem oxigênio, e a temperatura é de menos 180 graus Celsius. Você congelaria instantaneamente sem aquecimento. A atmosfera é inflamável. Uma faísca poderia, teoricamente, incendiá-lo. A atmosfera densa e a distância do Sol significa que muito pouca luz solar atinge a superfície. Crepúsculo perpetuo. Condições. E Titã está ainda mais longe da Terra do que Europa, exigindo anos do tempo de viagem e tornando a comunicação e o reabastecimento praticamente impossíveis. Então, Titã, apesar de ter algumas características semelhantes às da Terra, é na verdade um lugar terrível. Ambiente para a biologia humana. Frio demais, escuridão demais, distância demais, alienígena demais. Sem exterior. O corpo do sistema solar é adequado para a habitação humana. Todos eles são frios demais. Eles podem estar muito distantes, ter gravidade muito baixa e estarem expostos a muita radiação. Podem ser explorados roboticamente, mas os humanos não podem viver lá. Agora, deixe-me falar sobre exoplanetas, planetas que orbitam outros corpos celestes. Estrelas, porque essa é a fantasia suprema dos defensores da colonização espacial. Se o nosso sistema solar não tem planetas adequados para a colonização, talvez outros sistemas estelares tenham. Nós descobrimos milhares de exoplanetas, alguns deles na zona habitável de suas estrelas, onde as temperaturas podem permitir a existência de água líquida. Certamente, alguns desses planetas devem ser suficientemente semelhantes à Terra para que os humanos os colonizem. Mas a realidade é que, mesmo que existam gêmeos perfeitos da Terra orbitando estrelas próximas, chegar lá é impossível com qualquer tecnologia previsível. E mesmo que conseguíssemos chegar lá, a biologia humana ainda enfrentaria problemas insuperáveis. Primeiro, a distância. A estrela mais próxima do nosso Sol é Próxima Centauri, a 4,2 anos-luz de distância. Isso equivale a 40 trilhões de quilômetros. Com a propulsão atual das espaçonaves, viajar até lá levaria dezenas de milhares de anos. Mesmo com tecnologia avançada, a propulsão nuclear, que poderá ser desenvolvida no próximo século, levaria séculos ou milênios para ser realizada. Não. A vida humana dura tanto tempo. Então, você precisaria de naves geracionais, espaçonaves onde múltiplas gerações vivem e morrem durante esse período. A jornada com descendentes distantes finalmente chegando ao destino. Mas, como já mencionei antes, as naves geracionais enfrentam desafios insuperáveis. Problemas técnicos e sociais. O suporte vital tem que funcionar perfeitamente para séculos sem reabastecimento. As pessoas têm que aceitar viver suas vidas inteiras em confinamento para um objetivo que nunca verão alcançado.
A coesão social precisa ser mantido ao longo das gerações. É provavelmente impossível. Mas mesmo se você resolver o problema da viagem, mesmo que de alguma forma você conseguisse alcançar um exoplaneta na zona habitável de outra estrela, você enfrentaria incompatibilidade biológica. Esse planeta teria gravidade diferente. Quase certamente não teria exatamente a mesma gravidade. Teria um ciclo dia-noite diferente, provavelmente não de 24 horas. Teriam composição atmosférica diferente, pressão diferente, faixas de temperatura diferentes. O ambiente de radiação depende das características das estrelas e do campo magnético do planeta. A luz da estrela teria um espectro diferente. Se for uma estrela anã vermelha, o tipo mais comum e com maior probabilidade de ter um ambiente habitável. Em outros planetas, a luz seria mais fraca e avermelhada do que a luz solar. As plantas não conseguiriam realizar a fotossíntese de forma eficaz. Humanos. Os ritmos circadianos seriam interrompidos. A produção de vitamina D na pele seria afetada. A biosfera do planeta, se houver vida, seria completamente estranho. Micróbios alienígenas podem ser inofensivos ou eles podem ser patógenos que nosso sistema imunológico não consegue reconhecer ou combater. Plantas exóticas podem ser intragáveis ou tóxicas. A composição química do solo seria diferente. Cada fator ambiental seria diferente da Terra de maneiras que causariam estresse à humanidade. Biologia. Mesmo que você encontrasse um planeta que parecesse muito semelhante à Terra, de tamanho similar, gravidade semelhante, água, atmosfera respirável, temperaturas confortáveis, isso ainda assim difeririam em milhares de maneiras sutis que afetam a fisiologia humana, a intensidade do campo magnético, a composição atmosférica exata, os níveis de radiação UV, a química do solo, o ambiente microbiano, os alérgenos e toxinas no ar e na água, os oligoelementos, as variações sazonais, as oscilações diárias de temperatura, tudo isso seria diferente da Terra. E dos humanos? A biologia é sensível a todos esses fatores. Não somos organismos genéricos, que podem se adaptar a qualquer ambiente semelhante ao da Terra. Somos organismos específicos adaptados à Terra, especificamente a isso. Um planeta exatamente igual, com essas mesmas condições. Colocar humanos em um exoplaneta semelhante à Terra seria como transplantar uma orquídea tropical para uma floresta temperada. Ambas são terrestres. Ambientes com água, solo e temperatura semelhantes, mas a orquídea morreria, porque está adaptado a condições específicas que não existem no novo ambiente. Da mesma forma, os humanos. Mesmo transplantados para um exoplaneta extremamente semelhante à Terra, esses indivíduos enfrentariam estresse fisiológico contínuo devido ao ambiente. Incompatibilities. Alguns indivíduos podem tolerá-las melhor do que outros, mas a população como um todo sofreria. Taxas elevadas de doenças, problemas de desenvolvimento, redução da expectativa de vida, distúrbios psicológicos, e as crianças nascidas lá enfrentariam todos os problemas que discutimos para as crianças de Marte, além de ainda mais porque o ambiente é ainda mais estranho. Agora, algumas pessoas propõem a terraformação, transformando outros planetas para ser mais parecido com a Terra, para que os humanos possam viver lá sem habitats e trajes espaciais. Aquecer Marte, adensar sua atmosfera, introduzir organismos produtores de oxigênio, criar oceanos e florestas. Essencialmente transformar Marte em uma segunda Terra. Se bem-sucedida, a terraformação resolve muitos dos problemas que descreve. Mas a terraformação enfrenta dois obstáculos intransponíveis. Primeiro, ela levaria séculos ou milênios e exigiria tecnologia e recursos energéticos muito além de qualquer coisa que temos atualmente ou que podemos prever que se desenvolva. Segundo, e mais fundamentalmente, algumas coisas não podem ser terraformadas. Você não pode dar a Marte um campo magnético sem reiniciar o seu núcleo morto, o que é impossível. Sem um campo magnético, qualquer atmosfera a criação seria lentamente destruída pelo vento solar. Você precisa continuamente reabastecê-la para sempre. Você não pode mudar a gravidade de Marte. Ela sempre será 38% da gravidade real da Terra, o que significa que os humanos que vivem lá sempre enfrentarão os desafios fisiológicos. Problemas de baixa gravidade.
Você não pode alterar a distância de Marte a partir de domingo. Sempre receberá menos luz solar do que a Terra. No entanto, é possível alterar seu ciclo de luz e escuridão. Fellesment, Marte. Um dia de 24,5 horas já é semelhante ao da Terra. Portanto, mesmo um planeta totalmente terraformado, Marte seria diferente da Terra de maneiras que desafiariam a biologia humana. E a terraformação de outros mundos enfrenta ainda mais desafios. Problemas maiores. A Lua não pode ser terraformada, é pequena demais para ter atmosfera e não tem água. Vênus é muito quente e tem uma pressão atmosférica esmagadora. Terraformá-la exigiria a remoção da maior parte de sua atmosfera e resfriar o planeta em centenas de graus, um projeto de engenharia inimaginável. As luas de Júpiter e Saturno é muito frio, está muito longe do Sol e é muito pequeno. Exoplanetas são inaccessible. Portanto, a terraformação, embora teoricamente possível para Marte, é praticamente impossível e não resolveria completamente os problemas de compatibilidade biológica. De qualquer forma, agora deixe-me abordar o argumento da engenharia genética, porque algumas pessoas dizem que poderíamos modificar seres humanos para sobreviver em outros planetas, desenvolver resistência à radiação, adaptar-se a baixas temperaturas. Gravidade. Tolerar diferentes composícoes atmosféricas. Basicamente redesenhar humanos. Para ambientes não terrestres. E sim, a engenharia genética está avançando rapidamente. Agora podemos editar genes usando CRISPR e outras técnicas. Não. No futuro, talvez sejamos capazes de fazer modificações significativas na biologia humana. Mas existem dois problemas com isso. Essa abordagem. Primeiro, as modificações necessárias seriam tão extensas que os organismos resultantes não seriam mais humanos. Resistência à radiação. Exigiria uma reestruturação fundamental dos mecanismos de reparo do DNA celular. Algo que afetaria cada célula do corpo e a forma como os organismos se desenvolvem e envelhecem. adaptando-se A baixa gravidade exigiria uma reformulação completa do esqueleto, da musculatura e do sistema cardiovascular, basicamente. Reconstruir o corpo desde a base. Tolerar diferentes atmosferas exigiria mudanças na estrutura pulmonar e no sangue. Química, metabolismo celular. Quanto mais modificações você fizer, menos humano. O resultado é o seguinte: em algum momento, você não está criando humanos para viver em Marte. Você está criando uma nova espécie. adaptado a Marte, que por acaso descende de humanos. E isso levanta questões éticas e filosóficas profundas. Seriam esses organismos modificados? Ainda são humanos? Têm direitos humanos? Podem cruzar com humanos não modificados? Se não, estamos criando seres humanos? Especiação, divisão da humanidade em múltiplas espécies? A maioria das pessoas diria que sim. Sim, é exatamente isso que estaríamos criando. E isso é aceitável? É ético criar novas espécies de organismos semelhantes a humanos adaptados a outros planetas? Acho que não há consenso sobre essa questão. Segundo, e mais. Na prática, a engenharia genética na escala necessária é provavelmente impossível. A biologia humana é incrivelmente complexa. Os genes interagem de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Entenda. Modificar um sistema afeta outros de maneiras imprevisíveis. Quanto mais extensas forem as modificações, maior a probabilidade de criar organismos que não são viáveis, têm problemas de saúde graves, não conseguem se reproduzir com sucesso. Estamos muito longe de ser capaz de redesenhar a biologia humana de forma abrangente, como seria necessário para nos adaptarmos a ambientes planetários radicalmente diferentes. E mesmo que pudéssemos fazê-lo tecnicamente, a questão ética seria grave. Os problemas são enormes. Portanto, a engenharia genética não é uma solução realista. Há incompatibilidade entre a biologia humana e ambientes não terrestres. Agora, deixe-me falar sobre habitats artificiais. Novamente, porque algumas pessoas argumentam que, se as superfícies planetárias forem inadequadas, podemos construir habitats artificiais no espaço, onde controlamos todos os fatores ambientais. Cilindros de O'Neill, rotativos.
Habitats que criam gravidade artificial com atmosfera artificial. Iluminação, ecossistemas artificiais, torná-los semelhantes à Terra por dentro e os humanos poderiam viver lá indefinidamente. E sim, em princípio, habitats artificiais proporcionam condições semelhantes às da Terra, mas enfrentam os problemas que discuti em vídeos anteriores sobre cilindros de O'Neill. São extremamente caros de construir, exigindo uma indústria espacial. Não tenho. Elas exigem manutenção perfeita para sempre, porque qualquer falha grave no sistema mata todos que estão dentro. E, crucialmente, ainda não resolvem o problema da reprodução e do desenvolvimento humano. Mesmo em um habitat artificial, mesmo com uma única gravidade e condições semelhantes às da Terra, você ainda está vivendo em um ambiente artificial fechado. Crianças que crescem em cilindros de O'Neill não têm nenhuma experiência com ambientes naturais da Terra, nem com florestas ou oceanos. Ou montanhas, sem qualquer ligação com o ambiente evolutivo que molda a psicologia humana. Estudos mostram que os seres humanos precisam de conexão com a natureza para a saúde psicológica. Biofilia, o amor pelos seres vivos e pela natureza. Ambientes, está profundamente enraizado na psicologia humana. Pessoas que crescem em ambientes totalmente artificiais, mesmo na Terra, observam-se taxas elevadas de problemas psicológicos. Agora, imagine crescendo em um cilindro giratório no espaço, onde cada planta e animal é mantido artificialmente, onde o céu é o lado oposto do cilindro, de onde você nunca pode sair ou vivenciar a natureza selvagem, o psicológico. Os efeitos seriam severos. Portanto, mesmo habitats artificiais perfeitamente projetados para fornecer condições físicas semelhantes às da Terra teriam condições ainda piores. Não replicaria completamente a Terra da maneira necessária para a saúde psicológica humana. Na parte 3, falarei sobre isso. Sobre o que tudo isso significa, porque estar preso na Terra é, na verdade, a nossa realidade. E sempre será, e o que devemos fazer com esse conhecimento. Por que aceitar nossas limitações? Compreender. O fato de sermos organismos terrestres que não podem viver em outro lugar é o primeiro passo para construir um futuro sustentável para a Terra. A humanidade no único mundo que podemos de fato habitar. Portanto, examinamos a incompatibilidade biológica fundamental entre os humanos e todos os outros planetas do Sistema Solar e além. Nós vimos. Porque Marte, a Lua, as luas externas e os exoplanetas distantes não conseguiram fornecer condições compatíveis com a sobrevivência humana. Agora, precisamos confrontar o que isso significa no nível mais profundo. Nós somos. Não se trata apenas de preferir a Terra ou de achar a Terra conveniente. Nós somos literalmente, biologicamente incapazes de viver em qualquer outro lugar do universo. Nós somos prisioneiros deste planeta, presos aqui por 4 bilhões de anos de evolução, que moldou cada célula, cada órgão, cada sistema em nossos corpos especificamente, devido às condições únicas da Terra. E esta não é uma limitação temporária que a tecnologia acabará por superar isso. É uma limitação fundamental do que é possível para os organismos biológicos. Nós podemos sonhar com as estrelas o quanto quisermos, mas nossa biologia dita que nós morrer no mesmo mundo em que nascemos. Essa constatação nos obriga a repensar completamente o lugar da humanidade no cosmos e o nosso futuro a longo prazo. Narrativas de ficção científica que contamos a nós mesmos há um século. Histórias de humanos se espalhando pela galáxia, de impérios interestelares, encontros com extraterrestres e o destino da humanidade entre as estrelas. Tudo isso é fantasia. Uma fantasia bela e inspiradora, mas ainda assim, fantasia. A realidade é que somos filhos da Terra e não podemos abandonar nossa mãe. Podemos enviar robos para explorar o cosmos. Podemos estudar mundos distantes através de telescópios. Podemos obter conhecimento sobre o universo. Mas nós mesmos, nossos corpos físicos, a existência biológica está confinada a este minúsculo mundo na vasta imensidão cósmica. Escuridale. E quando você realmente aceita isso, quando internaliza o que significa estar permanentemente preso à Terra, tudo. Mudanças. Sua perspectiva sobre o que importa, sobre o que a humanidade deveria estar fazendo, sobre como devemos pensar sobre o nosso futuro. Tudo muda drasticamente. Deixe-me começar com a implicação mais imediata.
A colonização espacial não é o futuro da humanidade. Isso é difícil para as pessoas aceitarem por causa da narrativa. A colonização espacial tem sido tão poderosa, tão profundamente enraizada em nossa cultura. Consciência cultural. De romances de ficção científica a filmes, de materiais promocionais da NASA a discursos de visionários como Elon Musk nos dizem há décadas que a humanidade deve se tornar uma espécie multilinear, que a Terra é apenas o nosso berço e precisamos deixá-lo amadurecer como civilização, que as estrelas são o nosso destino. Mas é tudo. Você não pode sobreviver à radiação cósmica que destrói seu tecido cerebral. Você não pode manter massa óssea e gravidade zero, não importa o quanto você se exercite. Você não pode se reproduzir e criar filhos em ambientes tão alienígena, e não temos ideia se o desenvolvimento sequer possível. O espaço não é uma fronteira difícil. É uma impossível. Não é o Everest. É a superfície do domingo. E reconhecer a diferença entre difícil e impossível não significa desistir da natureza humana. Significa aceitar a realidade. Os humanos são exploradores, sim, mas também somos organismos práticos que reconhecem quando algo é genuinamente impossível e redirecionar nossos esforços para o que é realmente possível. Deixe-me falar novamente sobre o paradoxo de Fermi, porque nosso. A limitação biológica fornece o que pode ser a resposta correta para isso. Pergunta famosa. Enrico Fermi perguntou: se o universo é tão vasto e antigo, onde? Será que todo mundo é alienígena? Por que não vemos evidências de civilizações extraterrestres? Estamos enviando sinais de rádio há um século. Estivemos à procura de sinais de outras civilizações. Estudamos milhares de sistemas estelares e descobrimos Nada. nenhum sinal de rádio, nenhuma megaestrutura, nenhum sinal de atividade galáctica. Engenharia, nenhuma evidência de qualquer civilização tecnológica além da nossa. Essa ausência é profundamente intrigante se as civilizações geralmente se tornam espaciais porque mesmo em velocidades subluminais, uma civilização poderia se espalhar pela galáxia em poucos milhões de anos. A galáxia tem bilhões de anos. Já deveria ter sido tempo suficiente para que várias civilizações se espalhassem por toda parte. Então, onde elas estão? Muitas soluções para o problema. O paradoxo de Fermi foi proposto. Talvez a vida seja extremamente rara. Talvez a inteligência é rara. Talvez as civilizações se destruam antes de se tornarem capazes de viajar pelo espaço. Talvez elas estão se escondendo de nós deliberadamente. Talvez estejam aqui, mas não conseguimos detectá-los. Mas acho que a solução mais simples, a hipótese que melhor se encaixa em todas as evidências é aquela que temos discutido. Organismos biológicos não podem viver em outros planetas. Toda civilização que evoluir fica presa em seu planeta natal pelo mesmo motivo. Limitações biológicas que nos aprisionam. Elas podem desenvolver voos espaciais, enviar sondas robóticas, estudam seu sistema solar e além. Mas elas não podem colonizar outros mundos porque sua biologia está adaptada ao seu planeta natal específico e não funciona em nenhum outro lugar. Então a galáxia pode estar cheia de civilizações, milhares ou milhões de seres inteligentes. Espécies, mas cada uma está confinada a um único planeta. Elas estão muito distantes umas das outras para comunicar-se eficazmente. Os tempos de viagem são muito longos, mesmo que pudessem alcançar os mundos um do outro, não conseguiriam sobreviver ali porque as condições ambientais seriam incompatíveis com sua biologia. Esta solução para o paradoxo de Fermi é um tanto deprimente porque significa que provavelmente não estamos sozinhos no universo, mas talvez estejamos. Bem, talvez. Nunca poderemos encontrar civilizações alienígenas porque estamos todos presos em nossos respectivos planetas natais. Biologia. Mas também é estranhamente reconfortante porque significa que não estamos falhando. Não somos os únicos incapazes de colonizar espaço. Toda civilização biológica enfrenta a mesma limitação. O universo é estruturada de tal forma que a inteligência biológica permanece localizada, confinada aos mundos onde evoluiu. Vida Se espalha pelas superfícies planetárias, mas não entre as estrelas. Essa pode ser uma lei fundamental da biologia, por ser universal e imutáveis como as leis da física.
E se isso for verdade, então aceitar o nosso. O confinamento à Terra não significa desistir do potencial da humanidade. Significa aceítalo. Realidade e adaptando nossas expectativas de acordo. Agora, deixe-me falar sobre o que. Estar preso à Terra significa mudar a forma como devemos pensar sobre os riscos existenciais. Se estivermos Confinados à Terra, então toda ameaça à Terra se torna uma ameaça absoluta à humanidade. Não há planeta reserva, não. Escotilha de escape, não há como preservar a espécie se a Terra se tornar inabitável. Isso torna ameaças como mudanças climáticas, guerra nuclear, pandemias e asteroides ainda mais graves. Impactos em inteligência artificial mais sérios do que seriam se o espaço. A colonização fosse possível. Se tivéssemos colônias em Marte, então a Terra se tornaria. Um mundo inabitável seria trágico, mas não existencial. A humanidade continuaria a existir. Marte, mas não temos colônias em Marte, e nunca teremos porque a biologia humana não permite. Então, a Terra é. É tudo o que temos. Se a Terra morrer, nós morremos. Isso significa que devemos correr riscos existenciais a qualquer custo. Mais seriamente do que fazemos atualmente. Devemos abordar as mudanças climáticas, não porque devemos, mas porque precisamos. Se nós, para que a civilização continue, precisamos eliminar completamente as armas nucleares, pois uma única guerra nuclear poderia acabar com ela. Tudo permanentemente. Devemos desenvolver medidas de preparação para pandemias a fim de prevenir. Para evitar que doenças naturais ou provocadas por engenharia genética nos dizimem, precisamos desenvolver capacidades de detecção e desvio de asteroides. Porque não temos para onde correr se uma delas vier. Devemos garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial seja seguro porque uma catástrofe de inteligência artificial acabaria com a humanidade sem possibilidade de recuperação. O risco existencial torna-se absoluto quando você está confinado a um único planeta. Você não pode se dar ao luxo de arriscar com nenhum deles. Porque perder uma única aposta acaba com tudo. Isso deveria mudar fundamentalmente a forma como priorizamos os riscos. alocar recursos. As mudanças climáticas devem ser a principal prioridade global, mais importante que o crescimento econômico, mais importante que qualquer outra consideração política, porque ameaça o Único habitat que teremos. O desarmamento nuclear deveria ser inegociável, pois não podemos permitir armas que poderia acabar com a civilização para que ela continuasse existindo. O preparo para pandemias deveria receber financiamento massivo porque nós não podemos permitir que as ameaças biológicas fiquem sem resposta. A segurança da inteligência artificial deve ser o foco central do desenvolvimento da inteligência artificial. Mais importante do que o desenvolvimento de capacidades, porque não podemos correr o risco de criar algo que possa nos destruir. Não são apenas boas políticas, são necessidades de sobrevivência. Quando você aceita que a Terra é tudo o que temos. Agora, deixe-me falar sobre população e recursos, porque estar preso à Terra significa aceitar limites. Se estivéssemos nos expandindo para o espaço, a população humana poderia crescer praticamente sem limites. Construir mais habitats espaciais, colonizar mais planetas. A população pode crescer indefinidamente. Mas não estamos nos expandindo para o espaço. Estamos confinados à Terra. E a Terra tem capacidade de suporte, a população máxima que pode sustentar de forma sustentável. A capacidade de suporte depende da tecnologia e dos padrões de consumo, mas é Finito. Talvez possamos sustentar 10 bilhões de pessoas de forma sustentável com tecnologias avançadas. Tecnologia e gestão cuidadosa de recursos. Talvez 15 bilhões se formos muito eficientes, mas não 50 bilhões ou 100 bilhões. Existem limites físicos para a quantidade de alimentos que podem ser cultivados, para a quantidade. A energia pode ser gerada, mas existe uma quantidade limitada de resíduos que podem ser processados em um planeta com recursos finitos. Estar preso à Terra significa aceitar que a população humana precisa se estabilizar, que não podemos crescer para sempre, que em algum momento chegamos aos limites do que a Terra pode oferecer. Esta não é uma mensagem popular. Em culturas que valorizam o crescimento e a expansão, os sistemas econômicos são construídos sobre a suposição de crescimento contínuo. O orgulho nacional muitas vezes está ligado à população. Tamanho.
Mas o crescimento infinito em um planeta finito é impossível. É simples. Mathematica. Em algum momento, o crescimento precisa parar. E quanto mais cedo aceitarmos isso e se planejarmos para isso, melhor será o resultado. Se planejarmos para a estabilização populacional, se gradualmente a transição para economias que não exigem crescimento, se desenvolvermos sistemas sustentáveis que possam funcionar. Se conseguirmos manter um estado estacionário indefinidamente, poderemos criar uma civilização que dure milhões de anos na Terra. Mas apegamo-nos aos modelos de crescimento até atingirmos limites intransponíveis, até esgotarmos os recursos críticos ou desencadearmos eventos ambientais. Colapso, e então teremos quedas populacionais catastróficas e colapso da civilização. Portanto, aceitar que estamos. A busca pela sustentabilidade deve levar à aceitação de limites e ao planejamento para a sustentabilidade, em vez de continuar a perseguir o crescimento. Que inevitavelmente falará. Permita-me falar sobre as implicações culturais e psicológicas de aceitar o permanente. Nossa condição terrena. Os seres humanos precisam de significado e propósito. Precisamos acreditar em nosso potencial. As vidas fazem parte de algo maior, algo que a humanidade tem um futuro pelo qual vale a pena lutar. Em direção a. Durante o último século, a colonização espacial forneceu essa narrativa. Para muitas pessoas, o sonho de espalhar as estrelas, o destino da humanidade entre as galáxias deram esperança e propósito às pessoas. Motivaram os jovens a seguir a ciência e a engenharia. Isso proporcionou uma visão unificadora que transcende as fronteiras nacionais. Se abandonarmos esse sonho, se aceitarmos que estamos presos na Terra para sempre, o que a substituirá? Qual será a nossa grande narrativa? Esta não é uma questão trivial. Pergunta. As sociedades precisam de mitos e histórias sobre para onde estão indo, o quê? Eles estão construindo algo para o qual não há nada. Sem narrativas inspiradoras, as pessoas se desiludem, tornam-se niilistas e focam apenas em algo com base em interesses individuais de curto prazo. Portanto, precisamos de uma nova narrativa que seja realista, que não dependa de. A colonização espacial é impossível, mas ainda assim é inspiradora e dá esperança às pessoas. Acho que essa narrativa deveria ser sobre aperfeiçoar a Terra, sobre criar um mundo sustentável, justo e belo. Uma civilização que possa durar não séculos, mas milhões de anos. Sobre tornar a Terra um paraíso para todos. Vida, humana e não humana. Sobre explorar fronteiras internas em vez de Externos. compreendendo a consciência, a mente humana, a natureza da realidade em seu nível mais profundo. Sobre criar arte e cultura que enriqueçam a experiência e o significado humanos. Sobre desenvolver sabedoria e compaixão e a construção de sociedades que não sejam apenas tecnologicamente avançadas, mas moralmente E espiritualmente maduros. Isso pode parecer menos emocionante do que colonizar Marte ou viajar para outras estrelas, mas é mais profundo porque se trata de profundidade em vez de amplitude, de qualidade em vez de quantidade. E é viável, o que não é o caso da colonização espacial. Nós podemos. Na verdade, podemos aperfeiçoar a Terra. Podemos realmente criar sistemas sustentáveis. Podemos realmente aprofundar nossa compreensão de consciência e realidade. Esses são objetivos ao nosso alcance se nos comprometermos com eles. E aqui está algo importante. Aceitar nossas limitações pode ser libertador. Quando você para de perseguir, ao abandonar sonhos impossíveis, você pode se concentrar no que é realmente possível. Quando você para, ao desperdiçar recursos em fantasias de colonização espacial, você pode redirecioná-los para a resolução de problemas reais. Terra. Quando você para de sentir que a Terra é apenas um degrau para algo maior, você consegue apreciar a Terra por é o que é, o único lar que teremos, extraordinário e precioso além das nossas fronteiras. Meter. A maturidade em aceitar limites. Em reconhecer que você não. É preciso conquistar tudo para ter significado, que a satisfação e a plenitude vêm de viver bem consigo mesmo. Você tem seus meios, em vez de buscar constantemente mais. A humanidade está em uma fase adolescente há alguns anos. Durante séculos, expandindo, consumindo, acreditando que nosso crescimento continuaria para sempre. Mas civilizações maduras aceitam
Eles vivem de forma sustentável dentro de suas possibilidades. Valorizam a qualidade acima de tudo. Quantidade. Eles encontram significado na profundidade, não na amplitude. Agora, permita-me abordar. A questão é por quanto tempo a civilização humana pode durar se estivermos confinados à Terra. O Sol eventualmente se expandirá, transformar-se em uma gigante vermelha e engolir a Terra em cerca de 5 bilhões de anos. Esse é o nosso prazo final absoluto. Mas enfrentamos desafios ainda maiores. Ameaças a longo prazo. A próxima era glacial pode começar a qualquer momento nos próximos milhares de anos. Até algumas dezenas de milhares de anos. Grandes impactos de asteroides acontecem a cada algumas dezenas de milhares de anos. De milhões de anos. Erupções de supervulcões acontecem a cada algumas centenas de milhares de anos. Qualquer um desses fenômenos naturais. Desastres podem causar danos severos ou destruir a civilização humana. Então, podemos nós? Será que é possível sobreviver na Terra por milhões de anos, apesar dessas catástrofes periódicas? Talvez. Se nos tornarmos uma civilização do tipo 1, com controle total dos recursos energéticos da Terra, talvez sejamos capazes de gerir essas ameaças. Poderíamos prevenir eras glaciais controlando cuidadosamente a composição atmosférica e Radiaceo solar. poderíamos desviar asteroides com aviso prévio suficiente e tecnologia apropriada. Podaríamos. Mitigar erupções de supervulcões ou pelo menos sobreviver a elas com preparação adequada. Portanto, não é impossível para a civilização humana poderá persistir na Terra por milhões de anos se desenvolvermos capacidade e sabedoria tecnológica suficientes. Mas isso exige planejamento em tempo hábil, escalas muito maiores do que estamos acostumados. A maioria dos planejamentos humanos se estende por décadas, no máximo. Precisamos aprender a pensar em termos de milênios e milhões de anos. Precisamos construir instituições que possam manter a continuidade ao longo de centenas de séculos. Juracos. Precisamos preservar o conhecimento e a sabedoria para que não se percam com o surgimento e o declínio das civilizações. É preciso criar sistemas que sejam resilientes a catástrofes, que possam sobreviver e reconstruir mesmo após grandes perturbações. Isso é algo enorme. É um desafio, possivelmente mais difícil do que a colonização espacial teria sido se fosse possível, mas é necessário se quisermos. A civilização humana precisa persistir a longo prazo em nosso único planeta. E acredito que isso seja possível se nos comprometermos com isso. Se nós aceitar que está é a nossa tarefa como espécie, criar uma civilização na Terra que possa perdurar por eras geológicas. Escalas de tempo. Agora, deixe-me falar sobre o que isso significa para nossa relação com a própria Terra. Se a Terra é o único mundo, se tivermos mais filhos do que nunca, então nossa relação com este planeta se tornará absolutamente fundamental para nossa sobrevivência. Não estamos separados da Terra, não somos independentes dos seus sistemas, e não somos capazes de a danificar. Impunidade. Fazemos parte da biosfera da Terra, dependentes de seus ecossistemas. Por ar, água, alimentos e estabilidade climática. Danificar a Terra é nos danificar. Nós precisamos mudar nossa visão da Terra, deixando de vê-la como um recurso a ser explorado e passando a vê-la como um sistema vivo no qual estamos inseridos. Dependente de. Isso significa proteger a biodiversidade não como algo bom de se fazer, mas são essenciais para a manutenção dos ecossistemas dos quais dependemos. Significa Preservar florestas e oceanos, não apenas por sua beleza, mas também por seu papel na regulação do clima e na produção de oxigênio. Produção. Significa tratar a atmosfera da Terra como preciosa porque é a única atmosfera que temos e não podemos substituí-la se a destruirmos. Essa mudança de perspectiva, de ver a Terra como um todo, para uma nova dimensão, é um desafio. A transição de plataforma de lançamento para a expansão espacial para a visão do espaço como nosso lar permanente e único deve levar a mudanças profundas em Como agimos. Devemos valorizar a proteção ambiental acima do crescimento econômico. Devemos priorizar. Sustentabilidade acima de todos os outros objetivos. Devemos nos considerar seladores Da Terra para gerações futuras, estendendo-se por milhões de anos no futuro. Isso não é radical. Ambientalismo.
É um interesse próprio racional quando você aceita que estamos presos à Terra. Se você mora em uma casa, você nunca pode ir embora. Você cuida dessa casa meticulosamente porque sua sobrevivência depende disso. A Terra é isso. Casa, e precisamos tratá-la de acordo. Deixe-me falar sobre algo filosófico. O que significa ser? O que acontece se estivermos confinados à Terra? Nosso potencial como espécie inclui espalhando-se pelo cosmos, ou será que nosso potencial é algo completamente diferente? Acho que a resposta é que o potencial humano não se resume à expansão territorial, mas sim a isso. Sobre a profundidade da experiência e da compreensão. Não nos tornamos maiores ocupando mais planetas. Nós nos tornamos maior ao aprofundarmos nossa compreensão da realidade, ao criarmos arte e cultura mais profundas, ao desenvolvermos sabedoria e compaixão, aperfeiçoando nossas sociedades e relacionamentos, explorando a consciência e a natureza da existência. Todas essas são coisas que podemos fazer na Terra, coisas que não exigem viagens espaciais. E elas podem ser mais valioso do que colonizar rochas sem vida no espaço. Uma única vida humana vivida com plena consciência, com profunda compreensão, significado, conexão e amor podem valer mais do que 1000 planetas ocupados por pessoas que vivem existências superficiais e inconscientes. A qualidade importa mais do que quantidade. E se tivermos quantidade limitada, se não pudermos expandir por todo o galáxia, então devemos nos concentrar na qualidade. Tornar cada vida humana tão rica e o mais significativo possível. Tornar nossa civilização tão justa e bela quanto nós. Podemos tornar nossa relação com a Terra o mais harmoniosa e sustentável possível. Este é um objetivo alcançável que proporciona significado e propósito sem exigir colonização espacial impossível. Agora, permitam-me dirigir-me especificamente aos jovens, porque esta mensagem é especialmente difícil para eles. Muitos jovens hoje cresceram com visões de colônias em Marte e viagens interestelares. Eles ouviram a vida toda que o espaço é o futuro da humanidade. A SpaceX está lançando Foguetes. A NASA está planejando bases lunares. A ficção científica está por toda parte na cultura popular. Cultura. Os jovens sonham em ser astronautas, em caminhar em Marte, em viver no espaço. E eu digo a eles que esses sonhos são impossíveis. Que eles viverão suas vidas inteiras na Terra, assim como todas as gerações anteriores. Isso é decepcionante, até mesmo devastador para algumas coisas. Mas também é libertador de certa forma. Se o espaço não é uma opção, então há um trabalho importante a ser feito aqui na Terra. Resolver as mudanças climáticas, erradicar a pobreza, curar doenças, desenvolver energia sustentável, criar sociedades justas, compreender a consciência, fazer descobertas inovadoras na ciência. Tudo isso acontece na Terra. Tudo. É preciso pessoas brilhantes e dedicadas para alcançar esse objetivo. Portanto, os jovens não precisam sonhar com Marte para ter carreiras significativas. O trabalho mais importante, o trabalho que realmente determinará o futuro. O futuro da humanidade está acontecendo na Terra. E aqui está algo que eu quero que os jovens saibam. Para entender. Você ainda pode se envolver na exploração espacial. Robótica. A exploração está se expandindo e continuará a fazê-lo. Engenheiros são necessários para projetar robôs melhores, sondas melhores, instrumentos melhores. Cientistas são necessários para analisar dados de missões espaciais para entender o que estamos descobrindo sobre outros mundos e o universo. São necessários especialistas em comunicação para compartilhar essas descobertas com o público. A exploração espacial está acontecendo e continuará acontecendo. Continuar, só que sem a presença física de humanos. E tudo bem. Você pode ter uma carreira na exploração espacial, contribuir para nossa compreensão do cosmos sem nunca sair da Terra. Isso não é uma contribuição menor. As missões robóticas descobrem muito mais do que as missões rudimentares, a uma fração do custo. Custo. Os robôs exploradores de Marte nos ensinaram mais sobre Marte do que breves visitas humanas. Jamais poderia. Então, se você ama o espaço, se você é fascinado pelo cosmos, você pode
Dedique sua carreira a explorá-lo por meio de robôs, telescópios e dados. Análise. Esse é um trabalho significativo que realmente expande o conhecimento humano. Deixe-me falar sobre algo prático. O que agências espaciais como a NASA deveriam estar fazendo se não se preparando para a colonização humana? Acho que a NASA deveria se concentrar em 3 coisas. Primeiro, na exploração robótica o sistema solar e além. Veículos exploradores de Marte, sondas para os planetas exteriores, missões de retorno de amostras, orbitadores. Estudar todos os mundos que pudermos alcançar. Isso proporciona enormes retornos científicos. Essa deveria ser a missão principal. Em segundo lugar, telescópios espaciais e astronomia. O telescópio espacial James Webb está revolucionando nossa compreensão do universo. Devemos planeare. Construindo seus sucessores. Instrumentos ainda mais poderosos que podem estudar o universo primordial, encontrar e caracterizar. Exoplanetas, busca por sinais de vida extraterrestre. Terceiro, observação da Terra e Monitoramento. satélites estudando nosso clima, nossos oceanos, nossas florestas, nosso Atmosfera. Esses dados são cruciais para a gestão sustentável da Terra e devem ser uma prioridade fundamental. Essas 3 missões agregam valor de forma clara e são alcançáveis. Com a tecnologia atual e orçamentos razoáveis, os voos espaciais tripulados deveriam ser viáveis. Drasticamente reduzido. Manter um pequeno núcleo de astronautas para missões ocasionais que sirvam como telescópios ou para testes. Novas tecnologias, mas abandonar os planos para bases lunares, missões a Marte e estações espaciais. A ISS deveria ter permissão para. O projeto deve terminar conforme planejado e seu orçamento deve ser redirecionado para missões robóticas e observação da Terra. Isso não significa desistir. Espaço. Está se concentrando no que realmente funciona, no que traz resultados científicos reais. Valor prático em vez de buscar conquistas simbólicas que custam bilhões. Por um retorno mínimo. E é ser honesto sobre o que é possível, em vez de fingir que estamos trabalhando em prol da humanidade. Colonização. Isso nunca vai acontecer. Agora, deixe-me falar sobre empresas espaciais privadas, porque elas estão complicando as coisas. A imagem. A SpaceX está desenvolvendo a Starship com o objetivo declarado de Colonizando Marte. Elon Musk fala sobre estabelecer uma cidade autossustentável em Marte com milhões de pessoas. A Blue Origin tem visões semelhantes a longo prazo. Essas empresas estão investindo bilhões em tecnologias para voos espaciais tripulados. Deveríamos desencorajá-las? Deveríamos. Estaríamos dizendo a eles que seus objetivos são impossíveis? Acho que é um papel para empresas espaciais privadas, mas não é o papel que eles vislumbram. As empresas privadas são excelentes em reduzir os custos de lançamento por meio da inovação e competição. A SpaceX provou que foguetes reutilizáveis reduzem drasticamente o custo de entrada em órbita. Isso é valioso porque barateia os lançamentos de satélites e viabiliza missões robóticas. Mais barato torna os telescópios espaciais mais baratos. Portanto, as empresas privadas devem se concentrar em serviços de lançamento, em tornar o acesso ao espaço mais acessível. Mais acessível. Eles também deveriam investir no turismo espacial, caso haja mercado para isso. Levar pessoas ricas em viagens curtas para experimentar a microgravidade e ver a Terra à vista do espaço. Essa é uma atividade comercial legítima, mesmo que não leve à colonização. Mais privada. As empresas que buscam a colonização de Marte estão desperdiçando recursos. Elas estão perseguindo um objetivo que a realidade biológica torna impossível. Eventualmente, eles descobrirão isso por meio de tentativa e erro, à medida que suas missões a Marte encontram os problemas que discutimos. Danos por radiacao. Efeitos da baixa gravidade na saúde, falhas nos sistemas de suporte à vida, colapsos psicológicos, incapacidade de se reproduzir com sucesso. As primeiras tentativas de colonização de Marte falharão, possivelmente com perda de vidas, e as empresas vão encarar a realidade. Minha esperança é que elas a encarem o mais breve possível. Entender a ciência em vez de passar por falhas catastróficas. Mas, de qualquer forma, o resultado é o mesmo. A colonização de Marte não acontece porque
É biologicamente impossível. Portanto, eu diria às empresas espaciais privadas: concentrem-se naquilo que fazem bem, que é reduzir custos de lançamento e fornecimento de serviços espaciais comerciais, e abandonar as fantasias de colonização que nunca poderão ser superadas. Trabalho. Permita-me abordar o argumento de que precisamos nos expandir para outros mundos como Seguro contra estincao. este é um dos argumentos mais fortes a favor da colonização espacial. Mesmo que a Terra permaneça habitável, deveríamos ter populações de reserva em outros lugares para que nenhuma única. Uma catástrofe pode acabar com a humanidade. E esse argumento é convincente se considerarmos o espaço. A colonização seria possível, mas não é, portanto, não temos essa opção. Não podemos criar populações de segurança em Marte ou qualquer outro lugar, porque a biologia humana não permite. Isso significa que estamos condenados à extinção? Provavelmente, mas não necessariamente em breve. Todas as espécies eventualmente se extinguem, mas alguns duram milhões de anos. Os crocodilos existem há cerca de 200 anos. Milhões de anos. Tubarões há 450 milhões de anos. Caranguejos ferradura há 450 milhões de anos. Essas não são espécies tecnologicamente inteligentes, mas sobreviveram por períodos enormes por serem bem adaptados aos seus ambientes. Os humanos são bem adaptados à Terra. Se nós podemos evitar a destruição por meio de guerras ou catástrofes ambientais, se conseguirmos nos tornar uma civilização sustentável, poderíamos potencialmente sobreviver por milhões de anos na Terra. Eventualmente, sim, algo vai acabar conosco. O Sol vai evoluir ou um grande asteroide vai atingir o planeta. Não podemos desviar ou alguma catástrofe que não podemos prever ou evitar. Mas milhões de anos é um tempo extraordinariamente longo. 3.000 vezes mais longo que a história humana registrada. É tempo suficiente para incontáveis gerações. Gerações viverão para que um imenso conhecimento seja acumulado para uma compreensão profunda. Conquistas culturais a serem criadas. Eu argumentaria que uma civilização duradoura. 1 milhão de anos na Terra são muito mais valiosos do que uma civilização que se espalha por vários planetas, mas entra em colapso após 10.000 anos porque as colônias não são sustentáveis. Longevity. Importa mais do que respirar. E podemos alcançar a longevidade na Terra se nos comprometermos para a sustentabilidade e o pensamento a longo prazo. Agora, deixe-me falar sobre o que aceitar nossa condição de terrestre significa que, para a pesquisa científica, devemos parar de estudar outros planetas, já que não podemos Colonizá-los? de jeito nenhum. Estudar outros mundos nos ensina sobre a dinâmica planetária, formação, sobre a diversidade de ambientes no universo, sobre as condições necessárias para a vida. Marte. Nos ensina sobre as mudanças climáticas, mostrando o que acontece quando um planeta perde seu campo magnético e atmosfera. Vênus nos ensina sobre efeitos estufa descontrolados. Europa e Encélado podem. Os exoplanetas nos ensinam sobre a vida que surge nos oceanos subterrâneos, sobre como os sistemas solares se formam e evoluem. Todo esse conhecimento é valioso para entender melhor a Terra, para entendermos nosso lugar no universo, para a ciência fundamental. Portanto, deveríamos continuar e expandir a ciência planetária, mas por meio da exploração robótica, não através da preparação para a colonização humana. Isso nunca vai acontecer. Deixe-me falar sobre educação porque como ensinamos aos jovens sobre o espaço, o que molda suas expectativas e escolhas de carreira. Atualmente, a educação espacial muitas vezes enfatiza os voos espaciais tripulados e a colonização. Os alunos aprendem sobre astronautas e sobre os planos para Marte. Missões, sobre o sonho de viver no espaço. Isso cria expectativas de que são impossíveis de cumprir e podem levar os alunos a carreiras que os preparam para um futuro que não acontecerá. Devemos mudar o foco da educação espacial para a exploração robótica, para as descobertas sendo feito sobre outros mundos, sobre a busca por vida extraterrestre, sobre observações astronômicas de galáxias distantes. Mostrar. Estudantes que a exploração espacial está prosperando por meio de robôs e telescópios. Que existem carreiras significativas em ciência planetária e astronomia e
Engenharia espacial que não exige se tornar um astronauta ou colonizar outros planetas. Isso proporciona aos alunos expectativas realistas e os orienta para carreiras que realmente existirão, em vez de nos voltarmos para fantasias que não se concretizarão. Deixe-me abordar algo emocional. O sentimento de perda que as pessoas sentem ao aceitarmos que estamos presos à Terra. Para muitas pessoas, especialmente entusiastas da ciência, o sonho do espaço. A colonização tem sido fundamental para a visão que eles têm do futuro da humanidade. Desistir. Esse sonho parece desistir da esperança, aceitar a derrota. Eu entendo isso. Sentindo isso porque eu também senti. Dediquei minha carreira física em parte porque pensei que isso poderia viabilizar o espaço. Viajar por buracos de minhoca, motores de dobra ou outros fenômenos exóticos. Mas, como eu tenho, com o passar dos anos, aprendendo mais e seguindo as evidências, percebi que essas coisas provavelmente são impossíveis. Somos limitados pela biologia de maneiras que a tecnologia não consegue superar. E sim, isso é decepcionante. Mas também é libertador. Uma vez que você aceita a realidade, pode parar de desperdiçar energia com. Transforme sonhos impossíveis em objetivos alcançáveis. Você pode apreciar. A Terra se torna mais profunda quando você entende que é o único mundo que você terá. Você pode encontrar significado em construir a Terra. É melhor tentar escapar disso do que tentar. A perda é real, mas o que você ganha é clareza e foco. Você para de perseguir fantasias e começa a trabalhar na realidade. E a realidade, como se vê, é bastante extraordinária. A Terra é um lugar incrível. Planeta. A consciência é um mistério que vale a pena explorar. A sociedade humana é complexa. Sistema que vale a pena melhorar. Há trabalho significativo mais do que suficiente para ocupar a humanidade por milhões de anos na Terra. Anos. Não precisamos de outros planetas para ter um propósito. Precisamos apenas valorizar o que temos. Agora, deixe-me falar sobre. Pensar a longo prazo é crucial para uma civilização terrestre. Se quisermos sobreviver na Terra por muito tempo, precisamos pensar a longo prazo. Milhões de anos, precisamos pensar em escalas de tempo geológicas. Precisamos construir instituições que persistam por centenas de anos, ou milhares de gerações. Precisamos preservar o conhecimento em meio a colapsos e reconstruções civilizacionais. Precisamos de planejar para catástrofes previsíveis, como eras glaciais e impactos de asteroides. Precisamos. Gerir os recursos da Terra de forma sustentável, para que estejam disponíveis para gerações futuras durante milhões de anos. Para o futuro. Esse tipo de pensamento está quase completamente ausente da modernidade. sociedades humanas. Planejamos em ciclos eleitorais, em anos fiscais, em vidas humanas. Na maioria das vezes, desconsideramos muito o futuro, priorizando ganhos imediatos em detrimento de outros fatores. Sustentabilidade a longo prazo, com suas necessidades atendidas e seu potencial realizado. Sucesso é conhecimento, compreensão cada vez maior sobre o universo, sobre a consciência, sobre a realidade. O sucesso é beleza, criar arte e cultura e ambientes que enriquecem a experiência humana. Todos esses são objetivos alcançáveis que não exigem que saiamos da Terra. E seus objetivos valiosos que dão sentido e propósito à existência humana. Uma civilização terrestre bem-sucedida seria sustentável utilizando fontes renováveis. Energia, reciclagem de recursos, manutenção de ecossistemas saudáveis, vida em harmonia. A capacidade de suporte da Terra. Seria justo proporcionar oportunidade e dignidade para todas as pessoas, independentemente das circunstâncias de nascimento. Seria sensato tomar decisões com base na ciência e no longo prazo. Pensar em vez de se deixar levar pela superstição e pelo interesse próprio de curto prazo. Seria pacífica, tendo eliminado a guerra e as armas de destruição em massa por serem incompatíveis com a sobrevivência a longo prazo. Seria curioso, explorando, aprendendo e expandindo continuamente nossa compreensão. Seria criativo, produzir arte, cultura e ideias que enriqueçam a experiência humana. Isto é uma visão inspiradora, uma pela qual vale a pena trabalhar, uma que não exige colonização espacial impossível. Agora, deixe-me terminar com isto. Estamos presos em Terra.
Não temporariamente, não até desenvolvermos tecnologia melhor, mas permanentemente. Nossa biologia nos confina a. Este é o único mundo porque evoluímos aqui. Porque todos os sistemas do nosso corpo são sintonizados com as condições específicas da Terra. Porque não podemos sobreviver no ambientes radicalmente diferentes dos de outros planetas. Isso não é um fracasso. É simplesmente a realidade. Nós somos a Terra. Organismos e a Terra são o nosso lar. Mas estar preso não significa estar limitado. A Terra é extraordinária. Mundo. O único lugar no universo onde sabemos que a consciência existe. Estar confinado aqui significa que temos a oportunidade, a responsabilidade de fazer a Terra tão maravilhosa quanto possível. Criar uma civilização que perdure, aprofundar nossa compreensão da existência. Viver bem na única casa que temos. Esta não é uma tarefa pequena ou visão limitada. É o trabalho de milhões de anos. O desafio de criar um florescimento sustentável para Incontavious Juracos. E se tivermos sucesso, se criarmos uma civilização na Terra que dure milhões de anos, que vive de forma sustentável, que trata todas as pessoas com justiça, que preserva e expande o conhecimento, que cria beleza e significado, então teremos. Conseguimos algo extraordinário. Teremos demonstrado que a inteligência biológica pode superar suas limitações. Origens evolutivas podem criar civilizações duradouras, podem ser dignas de existência. Seremos o universo conhecendo a si mesmo, a consciência contemplando a realidade, o significado emergindo da falta de sentido. E isso acontecerá na Terra, o único mundo onde isso pode acontecer conosco. Estamos presos aqui. Sim. Mas essa armadilha também é o nosso paraíso, nossa única chance de existir na imensidão. Escurideo Cosmica. Devemos valorizá-la, protegê-la e torná-la melhor possível. Talvez. Porque a Terra não é apenas nossa prisão, é nosso lar, nosso único lar. Para sempre. E isso basta. Tem que bastar, porque é tudo o que teremos. Tenho. Muito obrigado.